durante 5 anos, eu fui massacrado e estou tendo hoje a primeira oportunidade de poder falar disso abertamente, ao vivo, com o povo brasileiro. Primeiro, a corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. Eu queria começar dizendo para você uma coisa muito séria. Foi no meu governo que a gente criou o Portal da Transparência, que a gente colocou a CGU como ministro para fiscalizar, que a gente criou a lei de acesso à informação, a gente criou a lei anticorrupção, a lei contra o crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, a AGU entrou no combate à corrupção, criamos o COAF para cuidar de movimentações financeiras atípicas e colocamos o CAD para combater os cartéis. Ou seja, foram todas as medidas tomadas no meu governo, além de que o Ministério Público era independente e além do que a Polícia Federal recebeu no meu governo mais liberdade do que em qualquer outro momento da história. Porque você está lembrado que em 2005, quando surgiu a questão do mensalão, eu cheguei a dizer o seguinte: só existe uma possibilidade de alguém não ser investigado nesse país, é não cometer erro. Se cometer erro, vai ser investigado. E foi isso que nós fizemos. Olha, se alguém comete um erro, alguém comete um delito, investiga-se, apura, julga, condena ou absolve e está resolvido o problema. O que foi o equívoco da Lava Jato? É que a Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato, ela ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. E o objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula. Não sei se você está lembrado que no primeiro depoimento que eu fui dar ao Moro, eu falei: Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira foi longe demais. E você sabe do que eu estou falando. E aconteceu exatamente o que eu previa. Quando nós entramos com habeas corpus na Suprema Corte, foi antes e bem antes do hacker. E se você pegar o nosso habeas corpus, a gente está dizendo coisa que depois se descobriu com o hacker investigado pela Polícia Federal. Não há hipótese. Eu quero voltar à presidência da República e qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, essa pessoa será julgada e essa pessoa será punida ou absolvida. É assim que você combate a corrupção num país. Nós vamos continuar criando mecanismos para investigar qualquer delito que aconteça na máquina pública brasileira, porque eu já disse 500 vezes de que a corrupção, eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo, que está na moda agora? Eu poderia, para não apurar nada, decreto de 100 anos de sigilo para o Pazuello, decreto para meus filhos, decreto para meus assessores. Ou eu poderia não investigar, pega um tapetão, coloca em cima de qualquer denúncia, aí nada vai ser apurado e não vai ter corrupção. E a corrupção, ela só aparece quando você governa de forma republicana, que você permite que as pessoas sejam investigadas independentemente de quem seja. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e por conta das pessoas confessarem ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. Teve muitas interferências. O Bolsonaro não troca qualquer diretor da hora que ele quer, basta que ele não goste. E eu não fiz isso e não vou fazer. O delegado não está lá para fazer as coisas que eu quero. Mas como evitar escândalos de corrupção como que houve? Você punindo as pessoas, denunciando as pessoas. O que eu acho maravilhoso é denunciar a corrupção. O que é grave é quando a corrupção fica escondida. Por isso que eu acho importante uma imprensa livre, por isso que eu acho importante uma justiça eficaz, porque se tiver um problema de corrupção, Renata, tem que ser denunciado. Bom, o senhor falou em qualquer lugar tem que ser denunciado, na empresa privada e na empresa pública. Não é possível você ficar aguardando a corrupção sem levar em conta o prejuízo que aquilo traz à sociedade brasileira. Então, minha cara, é o seguinte: todo esse monte de coisa que eu li para vocês aqui, isso vai ser aperfeiçoado para fazer mais e melhor, para que a gente possa até descobrir. Mas quando eu descobrir, as pessoas serão punidas. Pode ficar certa disso. Eu estou querendo voltar porque eu quero ser melhor do que eu fui. Eu quero ser melhor, eu quero voltar porque eu quero fazer coisas que eu deveria ter feito, mas não sabia que era possível fazer. É por isso que eu fui escolher uma pessoa como Alckmin de vice.
para juntar duas grandes experiências na minha vida. Um cara que foi governador de São Paulo 16 anos e vice 6 anos, e o cara que foi considerado o melhor presidente da história do Brasil. É esses dois que vão governar esse país. Quando eu tomei posse em 2003, o Brasil tinha 10,5% de inflação. O Brasil tinha 12% de desemprego. O Brasil devia 30 bilhões ao FMI. Nós tínhamos uma dívida pública de 60,4%. O que é que nós fizemos? Primeiro, nós reduzimos a inflação para a meta, sabe, que era 4,5 mais 2 menos 2 durante todo o meu período de governo. Segundo, nós reduzimos a dívida pública de 60,4% para 39%. Nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. E nós ainda emprestamos 15 bilhões para o FMI. Não sei se você está lembrado disso. Além do que, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. É assim que nós vamos governar esse país. Eu digo sempre, Boni, que tem 3 palavras mágicas para governar o país. 3. A primeira dela é credibilidade. A segunda dela é previsibilidade. E a terceira é estabilidade. Você tem que garantir, primeiro, que quando você falar, as pessoas acreditam no que você fala. Quando você fala na previsibilidade, é porque ninguém pode ser pego de surpresa dormindo com mudança do governo. E a estabilidade é para você convencer o governo, cumprindo com a sua tarefa, que os empresários privados do Brasil e os empresários estrangeiros tenham condições e saibam que tem estabilidade para fazer investimento aqui dentro. E você sabe, eu vou terminar dizendo o seguinte: nunca antes na história do Brasil esse governo teve uma chapa como Lula e Alckmin para poder ganhar credibilidade interna e externa para fazer acontecer as coisas no Brasil. Eu quero dizer para você, primeiro, que a Dilma é uma das pessoas que eu tenho o mais profundo respeito pela competência e pela ajuda que ela me deu quando era chefe da Casa Civil. A Dilma fez um primeiro mandato presidencial extraordinário, porque a crise se agravou, a crise internacional, e mesmo assim ela se endividou para poder manter as políticas sociais e para poder manter o emprego em 4,5%, que foi o menor desemprego que nós tivemos na história desse país. Era como se fosse padrão Noruega, padrão holandesa. Eu acho que a Dilma se cometeu equívoco na questão da gasolina. Ela sabe que eu penso isso. Eu acho que cometeram equívoco na hora que fizeram 540 bilhões de desoneração e isenção fiscal de 2011 a 2040. Sabe? E eu acho que quando ela tentou mudar, ela tinha uma dupla dinâmica contra ela. Eduardo, sabe, o presidente da Câmara e o Aécio no Senado, que trabalharam o tempo inteiro para que ela não pudesse fazer nenhuma mudança. Ela mandou medida provisória para mudar, como aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso. O mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o orçamento secreto? Vamos falar de orçamento secreto. Deixa eu lhe falar uma coisa. Vamos falar de orçamento secreto. A vida política estabelecida em regime democrático é a convivência democrática na diversidade. Nenhum presidente da República, num regime presidencialista, governa se não estabelecer relação com o Congresso Nacional. O Centrão não é um partido político. O Centrão não é um partido político, até porque hoje só tem partido político no Brasil, o PT, o PCdoB, talvez o PSOL, o PSB, porque quase todos os outros partidos são cartoriais. Ou seja, são cooperativas de deputados que se juntam em determinadas circunstâncias. Ora, então, quem ganhar as eleições, se for a Renato, ou se for o Boni, ou se for o Lula, vai ter que conversar com o Congresso Nacional. Não conversar com o Centrão, porque o Centrão não é um partido político. Você vai conversar com os partidos separados e depois, obviamente, que o nome Centrão foi cunhado para poder derrotar a gente na Constituinte de 88, que a gente estava avançando muito na área social. Como negociar, então, com o Centrão sem moedas de troca como essa do orçamento secreto que o senhor critica tanto? Isso não é moeda de troca, Renato. Isso aqui é usurpação do poder. Ou seja, acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento, Renata, sequer cuida do orçamento. O orçamento quem cuida é o Lira. Ele que libera verba, o ministro liga para ele, não liga para o presidente da República. Isso nunca aconteceu desde a proclamação da República.
E eu tenho consciência que uma das tarefas minha e do Alckmin, se a gente ganhar, é a gente tentar, primeiro, trabalhar durante o processo eleitoral para que a gente eleja muitos deputados e muitos senadores com outra cabeça. Segundo, acabar com essa história de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo no regime presidencial. Mas você acha mesmo que o Bolsonaro parece o bobo da corte. Ele não coordena o orçamento. Veja que engraçado. Ele agora acabou de aumentar o auxílio emergencial para R$600, correto? Ele queria 200, a gente queria 600, ele mandou 500, agora mandou 600. Até quando? Até dia 31 de dezembro. Porque na LDO que ele mandou para o Congresso Nacional agora, não tem a continuidade. E ele, então, acaba de mandar a LDO e vem aqui mentir e dizer, não, eu vou continuar. Você não vai continuar? Por que ele não colocou ali diretrizes orçamentárias? A polarização ela é saudável no mundo inteiro. Polarização tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na França, tem na Noruega, tem na Finlândia, tem em tudo quanto é lugar. Sabe, toda vez que tem mais que uma pessoa participando de alguma coisa, não tem polarização no Partido Comunista Chinês. Não tinha polarização no Partido Comunista Cubano. Agora, quando você tem democracia, quando você tem mais que um disputando, a polarização é saudável. Ela é importante, ela é estimulante. Ela faz a militância ir para a rua, ela faz a militância carregar bandeira. O que é importante é que a gente não confunda a polarização com o estímulo ao ódio. Não existe ninguém imprescindível ou insubstituível. Quando o cara começa a pensar que ele é imprescindível ou insubstituível, ele está virando um ditador. Você está lembrado que eu tinha 87% de bom e ótimo quando um deputado do PT resolveu propor uma emenda no Congresso Nacional por terceiro mandato e eu não quis. Eu estou favorável à rotação, sabe, do poder. Sabe, a alternância de poder é uma coisa importante. Hoje tem um cara de esquerda, amanhã tem um de direita, depois tem um de centro. É assim que a sociedade caminha. Por isso que eu estou muito tranquilo, sabe, com a minha relação internacional.